A paz do Senhor, tudo bem? Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo, mas aconteceu uma coisa hoje e eu quero aproveitar para começar a abordar um assunto que é sobre julgo desigual. O que aconteceu hoje, afinal? Aconteceu que minha mãe fez um comunicado, ela me avisou que marcou com um profissional para início de janeiro de 2026, ou seja, daqui a um mês e meio, para um profissional fazer uma reforma no meu quarto. E meu quarto, de fato, precisa de uma reforma. Não só o quarto, mas a casa inteira. E qual é o problema disso? O problema disso é que existe um tempo para todas as coisas. Deus manda a gente buscar discernir as estações. Existe um tempo apropriado para todas as coisas. E a minha mãe sabe qual é o meu posicionamento a respeito disso, a respeito de fazer reforma na casa. Nós já tivemos várias discussões a respeito disso. E só que dessa vez eu não discuti. Eu simplesmente ri e falei, tá bom. Mas lembrei a ela uma coisa que eu já tinha falado, né? Que ela, na verdade, ela estava reformando a casa, preparando a casa para o próximo morador. Porque nem eu, nem ela vamos morar aqui por muito tempo. O que eu tô querendo dizer com isso? Onde entra o julgo desigual nisso? Eu já avisei a minha mãe, eu entreguei uma palavra para ela, que o Senhor me revelou, que ela não tem muito tempo de vida nessa terra. O Senhor me mostrou em sonhos a minha mãe morrendo. E eu contei para ela. Claro que ninguém quer ouvir uma palavra como essa, mas por que Deus avisa com antecedência? Deus avisa com antecedência para que a pessoa coloque a casa em ordem, coloque a vida em ordem, né? Quem tem herança para deixar para. Quem tem herança, quem tem herdeiros, o que faz numa situação dessa? Organiza o testamento, né? Porque muitas vezes, quando o patriarca ou a matriarca da família morre, aí os filhos, os herdeiros se devoram. Então, como nós não temos uma grande herança e eu sou filha única, a casa fica para mim, mas é organizar a vida dela. A minha mãe, ela está desviada do Senhor, está desviada dos caminhos do Senhor há alguns anos. Não sei se há 3, 4 anos, não sei exatamente, mas ela está desviada. Então, Deus avisa. Primeiro, foi para colocar calma, paz no meu coração, porque o Senhor tem me dado a direção que eu tenho a seguir, a terra que eu tenho que habitar. Como eu sou filha única, a responsabilidade sobre a vida da minha mãe não é casada, fica sobre quem? Sobre mim. Então, por mais que o Senhor queira me alavancar, me lançar, enquanto eu não tive esse desligamento emocional, né, paz em relação à minha mãe totalmente fora da igreja, apostatou da fé, não apenas está com os pés fora da casa do Senhor, mas falando coisas completamente contrárias à palavra. Então o Senhor me entregou em sonho, com antecedência, para falar, eu cuido disso. Então eu avisei a ela para gerar arrependimento, né, para gerar temor no coração dela. E entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E assim, essa data tá próxima. Não sei se vai ser até janeiro, se vai ser depois de janeiro, mas eu não tenho e também não me serve para nada, porque alguns poderiam pensar que eu tô sendo ingrata porque ela tá querendo reformar o meu quarto, mas eu deixei claro 1 milhão de vezes, né? A nossa renda não é alta. A minha mãe é aposentada, eu não estou trabalhando. Então, fazer uma reforma no meu quarto, para mim, eu que moro, a mim que me interessa, a minha opinião deveria importar. É totalmente desnecessária, inapropriada, porque eu não tenho muito tempo de Brasil. O Senhor já me falou que eu não vou ficar muito tempo no Brasil, Ele vai me enviar para outro país. E nesse sonho que o Senhor me revelou que minha mãe falecia, eu estava dentro dessa casa sozinha, pensando no que eu ia fazer com a casa. Então, para que tantos cuidados assim? Então, eu falei para ela: aproveita esse tempo para refletir sobre a sua vida. Você já falou várias vezes
me ameaçando, né, porque eu não estou trabalhando, ela não entende por que de eu não trabalhar. Sobre isso, eu pretendo gravar um vídeo muito em breve, né? Tá na moda recentemente gravar vídeos sobre Deus não quer que você trabalhe, Deus não quer que você trabalhe. Eu vou gravar a respeito disso. E eu falei, aproveita. Você já me ameaçou, não falei isso hoje, né? Mas ela já me ameaçou algumas vezes que ia me deixar sozinha, ia sair no mundo, ia deixar me virar sozinha. Então, aproveita esse dinheiro da reforma do quarto, que a mim não conta em nada, em absolutamente nada, e faz uma viagem. Faz uma viagem curta, né? Aproveita para contemplar as obras do Senhor, refletir sobre os seus caminhos, voltar para a presença de Deus. Por que eu estou compartilhando isso? Estou compartilhando para gerar temor no coração, principalmente dos solteiros. Porque tem muita gente que casa com as mais variadas motivações, muitas vezes com as motivações erradas. Tem muita gente que casa como uma oportunidade para se livrarem da casa dos pais. Se você está muito desesperado para sair da casa dos seus pais, mova-se de uma outra forma. Saia de um outro jeito. Não se enfie num casamento por causa disso. Você fica muito vulnerável a se casar com a primeira pessoa que aparecer. E aí eu fico pensando, cara, e se esse tipo de divergência não fosse com a minha mãe, fosse dentro de um casamento? Qual é o problema disso? A questão é que, se você é cristão, você sabe que esse tipo de divergência não é suficiente para respaldar um divórcio. Você estaria preso num relacionamento se você quisesse se manter fiel à palavra de Deus, ok? Se você quisesse continuar nas 4 linhas da palavra do Senhor. Teve uma outra situação também, na época da faculdade, em que eu morei 11 meses numa quase república, né? Eu dividi um apartamento de 2 quartos com 4 meninas. Éramos 5 no total. Então eu ficava no quarto com mais uma menina cristã. Apesar de cristã, nós tínhamos também algumas desavenças. E o outro quarto com 3 meninas não cristãs. Então, vários problemas, cada uma vindo de um lugar. Eu não as conhecia antes, né? Eu tive uma indicação. Então, quando eu entrei, o grupo já estava formado. Eu fui apenas para me encaixar no ambiente que já estava estabelecido. Então, por conta de fé, princípios, estilos de vida completamente diferentes, foi muito complicado. Por um lado foi bom, porque eu estava muito mais perto da faculdade, eu estava estagiando na época, então eu conseguia fazer muito mais coisas e ficar menos esgotada do que se eu estivesse na casa da minha mãe, que é muito, muito longe da faculdade. Voltei para casa mega, mega estressada. Então, na época, eu pensava também, cara, imagina se isso fosse um casamento. Porque é um casamento, tá? Você dividir o teto com um ser humano, você tá casada com aquela pessoa, só não tem sexo. Mas você vai ter aquela rotina diária, você vai ter que ter alguns tipos de compromisso próprios de um casamento, de uma convivência muito intensa, muito além do que você gostaria de ter com aquele perfil de pessoa. Então, para quem quer aprender, tudo serve como aprendizado. Tudo isso gerou temor no meu coração. Cara, e se eu tivesse casada com uma dessas pessoas, estivesse presa num relacionamento com um perfil de pessoa desse? Então, isso me torna muito mais crítica, muito mais cuidadosa para avaliar. O texto bíblico que fala sobre julgo desigual está em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Fala o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Em outras versões, seria entre Cristo e Belial.
Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é o jugo? O jugo, aqui é uma metáfora, uma analogia, que é o jugo é uma estrutura de madeira posta entre bois, entre dois bois, para facilitar o trabalho deles. É uma estrutura de madeira que liga, que é pendurada na cabeça de dois bois. Assim eles conseguem dividir melhor o trabalho. O que seria o jugo desigual? Seria um jugo desnivelado. O jugo igual, eles estão nivelados à mesma altura. Então, ambos estão carregando a mesma carga. O jugo desigual atrapalha a caminhada, torna o fardo muito mais pesado. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver entre eles comum acordo? Não. O que é um casamento? Um casamento é uma aliança. O que a Bíblia está falando aqui? Que nós, cristãos, não devemos fazer aliança com descrentes, com incrédulos, com pessoas que tenham princípios muito diferentes dos nossos. Por quê? Porque uma aliança há um comprometimento muito grande. E aí nós somos chamados a abdicar de alguma coisa da nossa fé. Numa aliança, quando você faz uma aliança com alguém, você vai ter que ceder um pouco e a pessoa vai ter que ceder um pouco. Só que como cristãos, nós não somos autorizados a fazer algumas concessões. Nós precisamos obedecer a totalidade da verdade da palavra. Então, a Bíblia manda honrar pai e mãe? Sim, manda honrar pai e mãe. Obedecer pai e mãe é um mandamento bíblico. Porém, em primeiro lugar, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Se mamãe ou papai me mandam fazer alguma coisa, me dão algum conselho que estão totalmente distantes da verdade da palavra de Deus, eu não posso obedecê-los. A mulher é chamada a ser submissa ao marido? Sim. Mas se ela é cristã e ele fala algo, né, dá uma direção que é totalmente contrária à verdade da palavra de Deus, ela não pode obedecê-lo. E aí, se ela não se compromete em submissão a ele, já gera um outro problema, que afeta a liderança masculina dele no casamento. Então, percebe que pelo simples fato de você ter gerado uma aliança com uma pessoa totalmente fora da tua fé, gerou toda uma bagunça. Por incrédulos, a Bíblia está se referindo a pessoas que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Então, casar com uma pessoa de outra denominação, pode? Pode, não é pecado. Eu só não acho sábio. Não é o que eu sempre imaginei para minha vida, né? O protestantismo tem várias denominações e cada um com a sua particularidade, porém, todas têm uma base em comum. O básico do básico do básico é em comum. É comum. Então não é pecado, né? Mas eu não acho sábio. Por exemplo, eu sou pentecostal. Nunca consegui me imaginar com uma pessoa que não fosse pentecostal. Imagina, eu tenho manifestação dos dons na minha vida. Tenho sonhos de revelação, tenho outros dons, e aí tem dom profético. E aí, com quem que eu vou... Qual é a primeira pessoa com quem eu vou querer compartilhar? Obviamente com meu marido. Aí ele não crê. Como assim? Não crê, né? Então isso enfraquece. Ou vai enfraquecer o relacionamento, ou vai enfraquecer a manifestação dos meus dons. E aí é que eu comecei a falar no início do vídeo. Um casamento, uma aliança, a gente tem uma tendência em ceder. O outro cede um pouco, você cede um pouquinho, e aí se eu tenho manifestação dos dons e meu marido não crê,
Eu vou ser muito tentada a não apresentar mais tanto, não compartilhar mais os meus dons com ele, a não desenvolver os meus dons, porque ele não crê, né? E a Bíblia diz, não extingue o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Conforme você não pratica esses dons, ele vai secando, você para de fluir, né? Porém, quero deixar isso claro, porém, pecado não é. Eu apenas não considero sábio casar com pessoas de denominação diferente. Você precisa separar uma coisa da outra, o que é a palavra de Deus e o que é conselho de homens. Essa parte de preferir não casar com pessoas de outra denominação é conselho de homens, conselho de Camila, tá? Se Deus te der uma direção para se casar com uma pessoa de outra denominação, então vai na fé, porque ele tá dando suporte aí. Ele tá te dando garantias de que essa convivência vai ser saudável, tá? Nunca substitua o teu relacionamento, a tua intimidade com o Espírito Santo com conselho de homens. Por exemplo, eu tenho 20 anos de convertida e 10 anos de uma intimidade mais profunda com o Senhor. Então, o que eu imaginei nesses últimos 10 anos? Que por tudo que eu passei, todas as provações, toda a forja que eu passei, eu imaginei que meu marido estivesse esperando por mim há anos. Pensei que ele estivesse orando por mim há anos. E, no entanto, eu descobri que, até o presente momento, ele não é uma pessoa convertida. Ele está no processo de conversão. Ele está conhecendo o Senhor. Então, eu vou me casar com um homem recém-convertido. Amém, ok? Eu, nesse aspecto, eu tô comprando um marido na planta. Aleluias. Amém? O que importa é que os fundamentos estejam bem sólidos. O fundamento é Jesus, o fundamento é Cristo. O que importa é que os fundamentos estejam muito bem colocados, muito bem sólidos, né? E tem gente que tá na igreja há 30 anos e não flui. Tá seco, tá da mesma forma como entrou, né? Você puxa a ficha e a pessoa é exatamente a mesma coisa que ela era antes da conversão. E tem gente que se converte e rapidinho ela deslancha, ela acelera. Por quê? Porque existe uma diferença de comprometimento, uma diferença de entrega, né? O que importa, o que me interessa saber a respeito do meu marido é se ele tem o coração moldável, um coração sensível para ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. É isso que me interessa. E às vezes a gente espera demais, exige demais, mas nos cabe fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Será que nós estamos tão preparados como aquelas pessoas que nós queremos receber, né? Em muitos aspectos eu tô na planta também. Por exemplo, eu tenho uma revelação, eu tenho direção de Deus há muito tempo de que eu vou para outro país, que eu não vou continuar no Brasil. Então já era para falar inglês há muito tempo e eu não falo inglês até hoje. Então pensa numa pessoa atrasada. Eu estou atrasada. Eu sou a pessoa mais enrolada que eu conheço. Deve existir alguém mais enrolada do que eu, mas eu não a conheço, né? Voltando para o caso da minha mãe. O que significa a palavra incrédulos na raiz? Aquele que não crê. Tem muita gente que está dentro da igreja e não crê, né? Aceita Jesus como Salvador, mas não aceita como Senhor da sua vida. Não aceita se submeter à direção de Cristo. Não busca não tem nem interesse em saber qual é a direção de Deus para a vida delas. Então, hoje a minha mãe está desviada, mas ela esteve 20 anos dentro da igreja e mesmo quando ela estava dentro da igreja, ela ainda não recebia, não obedecia a direção de Deus. Você imagina uma situação dessa dentro de um casamento. Um teve uma direção de Deus. O Senhor mostrou, Deus deu sonho, direção. A outra pessoa não acredita. Entra por um ouvido, sai pelo outro.
O que diz em Amós 3, versículo 3? Como andarão juntos se não estiverem de comum acordo? Tem que ter harmonia. Se não tiverem em comum acordo, debaixo da mesma direção, da mesma visão, vai cada um para um lado. Por que existem tantos divórcios hoje em dia? Quantos casais brigam por causa de dinheiro? Como o diabo entra, causa divisão nas famílias por causa de dinheiro? Porque as pessoas não têm as mesmas prioridades. O marido quer investir em alguma coisa, enquanto a mulher quer gastar com sapatos, com perfumes, porque está fora da visão. Ou talvez ela não seja nenhuma mulher fútil, mas ela quer investir também, mas ela não está na mesma visão do marido, ela quer investir em outra coisa. Minha mãe, por exemplo, eu já dei a direção veio do Senhor. A direção veio do Senhor, não é tempo de enfeitar a casa. A casa precisa de reforma, de ponta a ponta, mas ela é aposentada e tem um trabalho, ela cuida de uma menina e ela vai parar de cuidar dessa menina no final do ano. Não é tempo de enfeitar a casa. Não parece que eu sou mal agradecida porque ela está tomando providências corriqueiras, só que ela cortou de áreas que afetam a minha saúde. Ela cortou do básico que afeta a minha saúde. E para alcançar a promessa, eu não preciso de uma casa enfeitada, de uma casa bonita, uma casa que eu vou sair daqui a pouco. Ela também. Eu preciso de saúde, tanto para alcançar a promessa quanto para desfrutar da promessa. Hoje a minha mãe está desviada, mas ela já esteve na igreja por 20 anos. Ela não acreditava nem quando Deus entregava o sonho para ela. Eu não vou falar não vou me estender sobre incredulidade e frustração nesse vídeo, porque senão ele vai ficar longo demais. Mas a questão do desenvolvimento da fé é pessoal e intransferível. Eu lembro de uma vez que minha mãe teve um sonho em 2015. Foi em abril de 2015. Ela teve um sonho muito bonito. Ela sonhou que ela estava numa casa muito grande, estava na beira da piscina, com 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas. E aí eu fiquei louca, né? Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei com 2 pares de gêmeos, 2 meninos e 2 meninas. Eu falei, senta aqui agora. Quantos anos tinham os meninos, quantos anos tinham as meninas, qual a diferença de idade entre eles e tal. E aí eu cheguei a pensar que pudessem ser de fato gêmeos, 2 pares de gêmeos. E aí, continuando o sonho, ela estava na beira da piscina e os 2 meninos vinham correndo, se jogavam na piscina. E o pai dela, meu avô, estava na churrasqueira e a minha avó estava na cozinha. Aí eu... Como assim? E eu? Ah, e tem mais. E chegava um grupo de pessoas querendo entrar e ela dizia para essas pessoas: ah, aqui não é um clube mais não. Agora é uma propriedade privada. Aí eu, hã? E cadê eu nessa história? Onde estou eu nesse sonho? E aí ela me trouxe a revelação. Ela mesma trouxe a interpretação do sonho. Presta atenção. Ela falou, não, eu acho que esse sonho, o que eu entendi desse sonho é que eu, na verdade, é você. E essa vida é a vida que eu não tive. Olha só isso. E aí eu queria mais detalhes a respeito do sonho. E chega uma hora, ela fala assim, ela me pergunta, mas minha filha, você está buscando riquezas? Eu, como assim, mãe? Como assim eu tô buscando riquezas? Quem teve o sonho foi você. Então quem está cobiçando riquezas seria você. Quem me deu a interpretação do sonho foi você. Então quem estaria cobiçando riquezas é você. Então assim, a pessoa, nem ela própria sonhando, o Senhor entregou de bandeja nas mãos dela, sabe? O ano de 2014 foi o primeiro ano da minha jornada mais intensa com o Senhor. Eu fui amassada, eu fui prensada, muito prensada. Eu tive uma depressão profunda em 2014.
Eu já tinha rasgado meu diploma por vontade própria da graduação em economia, mas eu estava fazendo mestrado em engenharia de produção na UFRJ, ambos na UFRJ. E eu gostava muito desse mestrado, eu tinha um projeto de final de curso que eu queria dar continuidade, eu queria lançar uma empresa, e eu simplesmente fui jubilada do mestrado. Porque em 2014 eu tive uma depressão profunda. Minha mãe saía para trabalhar, eu acordava, eu já tinha terminado todas as disciplinas, já tinha cursado todas as matérias, faltava só terminar a dissertação para fazer a defesa. A minha mãe saía para trabalhar, eu abria o computador, a tela de Word, e aquela tela ficava em branco o dia inteiro e eu só chorava. Eu chorava o dia inteiro. Eu só parava de chorar quando a minha mãe chegava para disfarçar, porque ela não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha como compartilhar com ela o que estava acontecendo, porque ela estava na igreja ainda, mas eu sabia que ela não tinha caminhada com Cristo. Ela não ia entender. Ela não tinha um conselho para me dar, um conselho de sabedoria para me entregar. E isso durou 2014 inteiro, foi até março de 2015. Em abril de 2015, eu já tinha passado por essa experiência, finalizei com vitória, amém, glória a Deus, com sucesso, aos troncos e barrancos, mas até ali o Senhor me sustentou, e até aqui, até hoje, o Senhor me sustentou e vai continuar me sustentando. Em abril de 2015, eu fiz um jejum de Daniel. E depois de tudo que eu passei, aquele sonho, o Senhor não entregou para mim, o Senhor entregou para uma pessoa que não crê. Vai entender. Vai entender. Eu falei, Senhor, se ela não crê, eu creio. Se ela não quer, eu quero. Eu recebo. No nome de Jesus, eu recebo. Então, na época eu lembro que eu fiquei pesquisando em algumas imobiliárias mais específicas que trabalham, né, altíssimo padrão. Eu falei, gente, será que tem algum clube à venda no Rio de Janeiro? Durante alguns anos atrás, surgiu uma pessoa no meio do caminho, né? Que eu cheguei a pensar que pudesse ser da vontade de Deus e tal, porque era uma pessoa com algumas características, alguns pontos que eu achei que pudesse ser da vontade de Deus. Mas com um mês, eu vi que não tinha condições, porque ele estava na zoeira, né? Uma pessoa cristã, mas que, enfim, não estava debaixo da obediência, da santidade do Senhor, não tinha um caráter desenvolvido, enfim. E aí ele me rejeitou porque era pobre, né? Mas é porque eu não lembrei deste sonho, porque se eu tivesse lembrado deste sonho, eu teria chegado para ele e falar assim, meu filho, vem cá, você tem bala na agulha para me comprar um clube? Você tem orçamento para me comprar um clube? Porque se você não tiver e quiser alguma coisa comigo, você vai ter que começar a fazer uma vaquinha agora. Ou se planejar para abrir um baita de um empréstimo e me arranjar um clube, porque sem clube eu não caso, porque o Senhor me revelou para minha mãe, tá? E palavra de mãe tem poder, tá? Só não vale encantamentos contra mim, tá? Porque o Senhor já decidiu me abençoar. Então, se você não pode me dar um clube, então já é um sinal de Deus que não pode ser você. Desculpa, nada pessoal, tá? Mas finalizando esse vídeo, porque a bateria já acabou e eu tô acabada de sono. Qual é a lição que fica disso tudo? Cuidado com o que você vai casar, mesmo que tenha a mesma fé que você. Porque minha mãe esteve 20 anos dentro da igreja. Você pode casar com uma pessoa que está dentro da igreja, que você conheceu na casa do Senhor, e amanhã a pessoa está completamente desviada. Ou se arrastando dentro da igreja em total incredulidade, sem aceitar a direção de Deus. Outra coisa, não case com alguém que não confie que você tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Porque só ter crachá de cristão não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum.
Então, não se case com uma pessoa que não tenha relacionamento com Deus. O Senhor que vai precisar confirmar isso no seu coração, confirmar com você, te revelar a vida que essa pessoa tem no secreto, a identidade dessa pessoa em Cristo, e seja essa pessoa que de fato tem intimidade com Deus, de fato tem relacionamento com Deus. É desastroso, é trágico lançar suas pérolas aos porcos. O Senhor entregou pérolas para minha mãe naquele sonho de 2015 e ela pisoteou. A promessa que é para mim era para ela desfrutar também. Eu cheguei a sonhar com a minha mãe nos últimos anos, comigo num metrô, num outro país, no meu lugar de residência. Então era para ela desfrutar também. Só que não houve posicionamento. Pelo contrário, ela só se levantou em oposição todos esses anos. Todos esses anos. Eu fui criada, desde a conversão dela, eu fui criada com uma frase, com uma mentalidade muito equivocada, que é, se Deus tiver que fazer, ele vai fazer. A hora que ele fizer, a gente vê como é que vai ser, como que vai ficar. Só que isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Deus é um Deus de planejamento e de posicionamento. Os israelitas ficaram rodopiando 40 anos no deserto e eles não entraram. Os israelitas ficaram rodando no deserto por 40 anos e não entraram. Quem entraram foram os descendentes deles. Então você precisa se preparar. Não adianta só ter promessa, você tem que se preparar para recebê-la. Porque se você não se ajustar, você vai passar por essa vida a ver navios. Você vai ficar só na vontade. Só na vontade. Eu orei muitas vezes para que Deus multiplicasse os dias de vida da minha mãe, para que ela pudesse desfrutar, ainda nessa vida, ainda nessa terra, o melhor dessa terra. Mas ela só se levantou em oposição. Quantas e quantas e quantas vezes ao longo de muitos e muitos anos, quando eu compartilhava algum sonho, nem exatamente uma promessa em si, não exatamente uma revelação em si, porque a gente não tem conexão. O que ela sabe a meu respeito é muito pouco, quase nada. O que Deus tem para mim, ela realmente não sabe. Mas quantas e quantas vezes, às vezes só compartilhando alguma coisa em tom de brincadeira, ela era sarcástica e dizia: minha filha, quando que vai ser isso, hein? Será que eu vou estar viva até lá? Será que eu vou estar viva até lá? Então, todas as vezes que ela era sarcástica comigo a respeito de algo que Deus tinha plantado no meu coração, uma promessa, ela não estava sendo sarcástica comigo, ela estava sendo sarcástica com o Senhor, estava sendo sarcástica com uma promessa de Deus para a minha vida. Ela estava lutando, medindo forças com o próprio Senhor. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz que nós vamos prestar contas de toda palavra ociosa. A palavra tem poder de morte e poder de vida. Você pode matar o outro com as suas palavras, mas você pode matar a si mesmo, a sua alma, com as suas palavras. Você vai ser a primeira pessoa a comer dos frutos das suas palavras. A primeira pessoa. Deus prova fidelidade. Deus prova fidelidade. Ele espera que nós sejamos bons mordomos de tudo que Ele nos entregar. E a mordomia não começa quando Ele nos entrega a promessa, quando nós já tomamos posse da promessa, mas a mordomia começa na administração das sementes. Deus nos prova na administração das sementes. Lembra da parábola do semeador? Muitos têm um coração que é infértil para a semeadura da palavra. Vem o diabo e rouba a semente. Você tem que ter um solo preparado, o teu coração tem que ser fértil o suficiente para essa semente criar raízes
e florescer e frutificar no tempo certo, e frutificar a 100 por 1. Isso é responsabilidade de cada um, não é responsabilidade de Deus. É responsabilidade pessoal desenvolver a própria fé. Existe o dom da fé, que é algo muito superior, que é um dom específico, mas existe uma medida básica de fé que Deus entregou a cada um de nós e cabe a cada um de nós desenvolvê-la. Tudo aquilo que você não desenvolve, atrofia. É igual um músculo fraco, que não é exercitado. Se você não exercita, ele vai ficar flácido. A fé é a mesma coisa. Fé é um músculo. E sim, todos nós temos responsabilidade sobre a nossa fé e nós seremos cobrados por ela. No caso dessas divergências com a minha mãe, mais cedo ou mais tarde, eu vou, né? A Bíblia diz: deixai casa de pai e mãe. Mais cedo ou mais tarde, eu vou seguir meu caminho. No meu caso, foi mais tarde, né? Porque eu tô com 41 anos. Mas, que bom, antes tarde do que mais tarde ainda. Alguém já disse isso. Mas no caso de um casamento, a situação é muito mais complicada. Porque como existe ligação sexual, existe uma influência espiritual muito mais profunda. No caso da minha mãe também existe uma influência espiritual. Não dá para eu abordar esse tema, ia ficar muito longo, muito profundo. No caso da minha mãe existem questões espirituais, emocionais, papapá. Então já é muito desgastante, mas se fosse um casamento com uma ligação sexual, né, porque o homem e a mulher se tornam uma só carne, seria muito pior. Por isso que muitas pessoas abandonam o propósito de Deus, abortam o propósito de Deus para a vida delas, porque elas se casam com uma pessoa totalmente desalinhada com o propósito que Deus tem para a vida delas. Eu acho que por hoje eu falei tudo. Então, até a próxima.